Oi, pessoal, bom dia. Olha eu dando a cara por aqui, inédito, né? Mas hoje a gente vai receber um convidado muito especial e eu que vou conduzir esse bate-papo. O Edil é nosso colega, advogado, e faz parte do clube de produtores digitais junto com a gente. E ele desenvolve um projeto super legal que fala de investimentos para advogados. E isso é muito interessante, né? Porque como a gente é autônomo e quando tem escritório próprio, muitas vezes não sabe muito bem como rentabilizar. Ei, Tamires, tudo bem? Olha quem tá dando a cara por aqui. Hoje eu fui a escolhida. Mas tá todo, vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá boa? Ô, gente, eu aprendi a colocar filtro na live outro dia. Tô achando o máximo. A gente fica tão mais bonita, né? Tá ouvindo bem, Pamela? Jonas, bom dia, seja bem-vindo. Tô esperando o Edil me pedir autorização aqui pra gente poder começar. Não, pior que ela nem obrigou. Hoje eu acordei bem humorada. Eu que me. Eu me dispus. Falei, Pamela, vamos alternar isso aí, porque senão daqui a pouco você vai estressar. Aí os stories que a gente grava 30 vezes e até ter coragem de postar, eu deixo pra ela, mas live tá tranquilo. Já chamei o Edil aqui, gente. Nós vamos bater um papo super legal hoje. Hugo, oi Edil, tudo bem? Bom dia. Olá, olá, bom dia. Como é que tá aí? Opa, Já voltou com tô, tudo? tô voltando aos poucos, né? É. Tá meio, ainda meio complicado, mas hoje eu pretendo aqui já reiniciar aqui os trabalhos, né? Porque já deu tempo de descansar, né? Ah, é. E esse ano teve recesso no início de 2020, que parou. Aí depois teve. Aí, na hora que começou a pegar o embalo de novo, veio o recesso Sim. forense. A gente ficou meio. Gente, E aí, tá, Edil, tem o meu pessoal aqui já. Dá bom dia pro povo. A Amália entrou aí. Nossa, ontem a Pamela e a Amália foram fazer uma live. Não sei se você acompanhou, mas foi uma luta. O Instagram não tava deixando de jeito nenhum. Então hoje nós estamos com meu sorte, porque Deus, começou bonitinho. vamos tomar café? Uai, eu já tomei café mais cedo. Se eu tomar agora, eu fico acelerado demais. Eu Eu não tenho. largo o cafezinho, não, de jeito nenhum. Eu não tomo muito, não, porque eu já sou meio estressadinha assim. Acelerada, né? Isso Se é eu ficar bom. tomando muito café, eu não dou sossego pro povo. Gente, bom dia a todo mundo que está entrando aí. Já tem um pessoal. Tarsila, Edu, Tamires, Amália, Pamela, Hugo, Tainá, Leal. Tem muita gente aqui. Obrigado pela participação aí. Nós vamos bater um papo muito legal hoje. Edil, me dá licença só para eu fazer a introdução, né, para te apresentar. O Edil é nosso parceiro, gente, do Clube Digital, de Produtores Digitais. E ele tem um projeto muito legal que fala sobre investimento para advogados, né? Investimento para advogado, para mim, pelo menos, é de outro planeta, né? Eu achei que eu ia fazer direito para nunca mais ver número, mas a gente precisa ver número, né? Não tem como fugir. E aí a gente sempre troca muitas ideias e a gente resolveu convidá-lo para vir aqui contar para a gente um pouco, né, do projeto dele. E a gente vai fazer um link muito legal com o que a gente fala aqui, que é a advocacia extrajudicial. Porque a gente sabe, né, que a advocacia extrajudicial, às vezes, os honorários eles vêm de uma forma mais rápida, dependendo do tipo de serviço, vem em valores altos, e a gente não tem a formação para saber como lidar com essa instabilidade, vamos dizer assim, de valores e de investimento. E às vezes a gente ganha um dinheiro bom no serviço extrajudicial, rápido, acaba ficando empolgado, falando, oh, vai vir mais 10 desse e gasta errado, não sabe como investir e acaba trazendo um prejuízo
né? Ou então deixa de trazer ganhos. E aí a gente conversa muito sobre isso, né, Edil? E aí eu falei, não, vamos fazer uma live lá no nosso perfil, porque todo mundo tem que aprender isso, mas é melhor do que eu, né, para falar sobre o projeto dele. Ninguém melhor do que ele, né, para contar para a gente como que é esse projeto, quem é ele, como que ele começou. Então, fica à vontade, Edil, para expor aí a sua jornada até chegar no investidor dos advogados. Obrigado, Tassi. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, o convite para a live hoje, porque eu me sinto muito feliz e eu me identifico muito com o projeto de vocês, porque tem tudo a ver com o que eu prego para os meus alunos, né? A questão da gente tentar expandir os horizontes para uma renda extra, né? Buscar alternativas à advocacia tradicional. E a advocacia extrajudicial tem tudo a ver com isso, né? A gente buscar não ficar exclusivamente dependente dos honorários do judiciário, né? Do judiciário para conseguir ganhar dinheiro, para conseguir sobreviver, né? Eu queria contar só uma historinha para vocês, que é o seguinte. Tem muita gente que me procura e fala assim, Gilberto, não aguento mais advogar. Não aguento mais advogar. Eu vou fazer concurso porque tem mês que eu ganho bem, tem mês que não dá para pagar as contas, tem mês que eu fico devendo. E essa instabilidade, né? A instabilidade me incomoda. E aí eu falo para a pessoa, olha, eu também já sofri disso, sabe? Eu acho que todo advogado que advoga mesmo, né? Que tem advogado que é advogado só no título, mas tem advogado de prática mesmo, né? Então, todo advogado que advoga mesmo já passou por isso ou passa por isso, né? Ou passa por isso. Então, eu em determinada época da minha vida, eu advogo desde 2007, né? E eu dei muita sorte, porque eu, de cara, eu consegui uma carteira de clientes interessante, já cheguei, já assumi 3 municípios de cara como jurídico, né? Bom dia, desembargador. E aí, eu tive uma advocacia que, desde o início, ela foi ascendente. Mas, de um determinado período, eu comecei a perceber, gente, eu estou ganhando bem, eu consigo fazer dinheiro, mas meu patrimônio não cresce, eu não consigo enriquecer, né? Vamos dizer assim, eu não consigo enriquecer. Patamar, né? Justo, mudar de patamar, essa é a palavra. Então, a gente fica naquela troca, né? Ah, você ganha bem, mas gasta bem. Ganha bem, mas gasta bem. E aí também vem as fases, né? Que às vezes você também começa a ter uma descendência nos honorários, né? E todo advogado vive isso. E aí, de 2015 para cá, que eu tive minha filha, e aquilo me despertou, né? Eu falei, gente, agora tudo tem que mudar, né? Eu tenho que ter uma advocacia que me leva a uma segurança financeira, né? E não apenas essa coisa de ganhar para gastar e tal, etc. Né? E aí eu me debrucei sobre esse mundo dos investimentos, né? Finanças. Fiz vários cursos, gastei muito dinheiro fazendo curso com gente renomada do mercado. Você começou o eu acho que investindo. Investindo em mim mesmo. Em conhecimento, né? Em conhecimento, que eu acho que é um dos maiores investimentos que a gente pode fazer. Maiores e melhores. Então, daí para frente, eu comecei a perceber que se eu tivesse um planejamento adequado, uma estrutura financeira adequada, eu conseguiria conviver bem com essa oscilação, né, dos honorários, com a lentidão do judiciário, né, e também buscar alternativas para ganhar melhor, né?
Então, daí surgiu esse projeto. Na pandemia, eu vi vários advogados simplesmente desesperados, né? Por conta da falta de clientes, o judiciário parado. Então, esse projeto veio à tona, né? A gente ingressou junto, né? No clube dos produtores, e cada um desenvolveu um projeto. E o projeto de vocês tem tudo, tem uma correlação assim muito próxima ao que eu prego, né? O cliente cair do céu, o juiz deferir o alvará, que às vezes acontece uma coisinha ali, entre um dia e outro, demora um mês para você receber, né? Então, assim, não é Imagina quem culpa tinha da. alvará para ser expedido antes do recesso. Entrou de recesso, vai demorar aí no mínimo um mês para sair o alvará. Justamente. Então, você não pode contar com aquele dinheiro, né? Com aquilo certo. E a advocacia extrajudicial, gente, é papum, né? É aquela história, né? Você fez, você né? recebeu. É a sua entrega, né? Se você presta o serviço e entrega, o dinheiro está na mão, né? Vamos dizer assim. E o que eu acho muito interessante da advocacia extrajudicial, e que vocês trazem muito bem, é a questão de que a gente não atua só no tradicional, né? Não é só ali no divórcio, no inventário. Você parte para arbitragem, né? Que são coisas mais complexas, mais especializadas, e que a gente tem que ter uma formação melhor e, por consequência, né, ganhar honorários muito maiores, né? Então, eu acho que é muito, muito interessante. Assim, Edil, eu e a Pamela, a gente sempre brinca aqui no escritório que a gente mata um leão por dia, né? A advocacia, quem atua como autônomo mesmo, não é advogado contratado, não presta serviço para nenhum escritório ou empresa, é matar um leão por dia. Por quê? Você tem um custo fixo mínimo, a gente sabe que o digital vem mudando um pouco isso, mas o mínimo você vai ter que ter, que é uma internet. Né? Então, assim, vamos colocar aí que você precisa de uma internet de qualidade. Então, você vai gastar, sei lá, R$ 200. É um custo mínimo. E muitas vezes, claro que, né, a gente trabalha todos os dias para isso e tudo, mas se você fica refém do poder judiciário, refém de honorários de êxito, muitas vezes você vive uma insegurança muito grande, você vive muito preocupado. Por quê? Porque você não enxerga o seu escritório como um negócio, né? Você enxerga como uma prestação de serviço intelectual, enfim, e muitas vezes não sabe muito. A gente não aprende a cobrar por isso, né? Eu falo que uma das coisas que a gente fala no nosso grupo de estudos, né, de advocacia além do judiciário, é que a gente precisa aprender a cobrar os nossos honorários, a ser remunerado, a colocar valor no nosso trabalho para a gente poder realmente alcançar, né, os nossos objetivos, até mesmo que são realizações pessoais. E a gente não aprende isso. Então a gente começa ali naquela quase que instintivamente abre um escritório e vai, né, fazendo arruma um cliente aqui, outro cliente ali, e não tem um planejamento financeiro, né? E aí chega um cliente, você vai para o judicial muitas vezes, vai cobrar no êxito, ou então vai cobrar um prolabore inicial e no sucesso, e aí o processo dura aí 10 anos, 5 anos, a gente sabe que isso é comum. O que você faz nesses 5 anos? Né? Você já ganhou no início, vai ganhar no final. Nesses 5 anos, você tem que fazer o quê? E aí compromete até a qualidade do seu trabalho, porque nesses 5 anos, você não está recebendo por aquele trabalho, você precisa cobrar de outra pessoa. Então, você começa a acumular serviço. E vira uma bola de neve, qualidade de vida, qualidade de trabalho, tudo vai entrando nisso. E aí, eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre, assim, como se organizar financeiramente, fazer um planejamento financeiro para o escritório. Porque, assim, a gente fala muito do extrajudicial, porque é o que a gente brincou aqui, né? O extrajudicial é um resultado. Você cobra, presta o serviço e é remunerado por isso. Então, meio que só depende de você.
Mas a gente sabe que um escritório, muitas vezes, ele não vai conseguir viver só de advocacia extrajudicial. Então, ainda que você foque no extrajudicial e seja dessa forma, você precisa se planejar. E aí eu queria que você, como mestre, daí falasse pra gente, né? Como que a gente faz Sim. isso, dá umas dicas mesmo. Bom, Tássia, essa pergunta é muito interessante. Eu acho o seguinte, o planejamento do escritório, ele é até relativamente simples, né? O que é complexo é depois que o dinheiro sai do escritório e entra na conta do advogado, Tem né? uma coisa que a gente vê muito, né? As pessoas misturam o dinheiro do Isso, escritório e a sua remuneração, né? Como pessoa isso aí, física. isso aí já é o terror, né? Porque se a gente começar aí já está errado, né? Já está errado. Então, eu acho assim, o escritório é relativamente simples. O que, que você vai ter no escritório, né? Os seus custos do escritório, a maioria dos advogados tem estruturas pequenas, né? A maioria. Então, é relativamente simples. Você vai ter um aluguel de uma sala, um funcionário, né? Uma secretária, um advogado contratado, associado ali, os seus insumos, né? Mensais e gastos de internet, não sei o quê, gasto comum. Qual que é o segredo aí? O segredo é o seguinte, eu ensino para os meus alunos, eu falo sempre o seguinte, a gente tem que tratar, em primeiro lugar, a advocacia como um negócio, né? Como uma empresa. A empresa tem que dar lucro. Aquela visão romântica do advogado, aquele advogado intelectual, né? Que fica ali horas e horas na sua biblioteca, lendo livros e tal de direito. Aquilo, gente, a gente até tem esses momentos, né? Mas aquilo já passou. Então, o seu escritório tem que ter um custo enxuto, né? Eu acho que a gente tem que buscar crescer aos poucos, ter um custo enxuto, investir mais do que nunca, né, na comunicação, no marketing do escritório, né, nas ferramentas novas que a gente tem aí de comunicação, como exemplo o Instagram, a gente consegue comunicar muito bem com os clientes, né, através do Instagram, de qualquer rede social, né, vamos dizer assim, Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp. Então, são ferramentas que estão à disposição, a gente pode usar e abusar dentro dos limites éticos, né? É lógico. Claro. E a partir daí, formando essa clientela, você estabelecer, fazer um planejamento. Por exemplo, se eu sei que o meu custo é X, minha receita provável é Y, eu não posso, eu tenho que ter sempre uma folga em caixa, tá? Uma folga em caixa e ter um prolabore fixo, né? E como que eu sei qual prolabore que eu posso tirar? Se você está começando agora, você não vai ter muita referência, né? Aí você tem que tirar o mínimo possível e viável, né? Vamos dizer assim. Se você já tem um escritório por mais tempo, eu acho que você já pode fazer um exercício de pegar ali o que sobra para você, o que sobrou para você nos últimos 12 meses do ano passado, por exemplo. E aí você vai tirar uma média ali e conseguir fixar o seu prolabore. E a dica é, mesmo que você, neste ano, né? Neste ano, por exemplo, 2021, você fixou um prolabore para você lá de, sei lá, R$ 5.000, R$ 2.000, não sei, R$ 5.000. E aí você está com a perspectiva desse ano de ter um ganho médio de R$ 10.000 por mês. Quer dizer, você está dobrando, seja porque você alcançou um contrato novo, né, um contrato fixo, ou seja porque está vindo aquelas coisas lá, né, lá de trás estão começando a sair, você tem a perspectiva de que aquilo vai chegar. Você não precisa aumentar o seu padrão de vida imediatamente. O grande erro é esse, tá? Então, o advogado ganha o extra, ao invés dele se planejar e formar uma reserva para o futuro, né?
para socorrer justamente aqueles períodos de escassez, que a gente tem esses períodos na nossa atuação profissional. Tem mês, eu falo por mim, eu tive mês ano passado que eu não ganhei absolutamente nada. Nada. Zero. No ápice da pandemia lá. Eu teve mês que eu simplesmente fechei o escritório, não ganhei nada. E quer dizer, e os gastos, né, as contas dos pessoais, né, elas chegam, os compromissos do escritório chegam, né, os compromissos com seus funcionários, os compromissos com seu aluguel, por exemplo, para quem não tem imóvel próprio. Então, quer dizer, o advogado tem que ter uma reserva para salvar, para te tirar dos imprevistos, né? Então, primeiro momento é tentar formar uma reserva, tá? Seja uma reserva de caixa, né? Quando a gente fala do negócio, seja uma reserva de emergência, quando a gente fala do nosso pessoal, né? E é muito isso, né? Eu acho que às vezes, igual você falou, você ganha um valor legal, começa a sair aquelas coisas que estavam paradas, ou então chega um serviço extrajudicial que é remunerado imediatamente, a gente fica tão, acho que até emocional, né? Tão eufórico, tipo assim, nossa senhora, eu não acredito que eu ganhei esse fôlego, que você vai e faz uma retirada sem pensar no futuro, sem pensar que dali pra... Ou então tem muita gente que cai naquele erro assim, não, a minha retirada pelo fixo, pelo meu planejamento é 2.000, né? Igual você falou. Ganhei um valor melhor de algum contrato novo, alguma coisa, né, que saiu, enfim, pelo que for. Vou gastar e vou continuar ganhando meus 2.000, né? Então, assim, à medida que você ganha mais, é necessário também que você mude o planejamento, né? Não sei se eu tô falando bobagem, mas assim, o planejamento ele é quase que mensal, né, Edil? Porque já que é variável, aí eu não tenho certeza, né? Isso eu preciso que você me explique também, se é isso mesmo. Não, é um pouco isso, porque a gente você concorda que é meio que orgânico, né? A vida financeira da gente, ela não é estática. É como se você estivesse ali na bolsa o tempo inteiro, vamos dizer assim. Tem as oscilações ali, altos e baixos. E nossa força de trabalho, a nossa energia produtiva também tem esses altos e baixos. Você concorda? Com certeza. Você percebe que tem mês que você produz muito, produz bem, tem mês que você produz menos, tem mês que ali tem a tempestade perfeita, né? Positivamente, vai tudo dar certo, e em outros meses tudo dá errado, né? A gente tem muito isso, é normal, é da vida da gente. E eu tava... Vocês estão entendendo, gente? Coloque aí um joinha aí para quem estiver entendendo, se tiver alguma dúvida, né, Tássia? Pra gente... Isso aí, manda um comentário aí, faz pergunta, mete o dedo no coração, manda para os amigos. Eu acho que esse assunto aqui é o assunto que mais atrai pessoas. A gente fala de 1000 coisas importantes, mas eu acho que quando a gente fala de financeiro, de como ganhar mais, como não passar aperto, é o que mais traz gente, né? O que todo mundo quer saber. E ainda que você tenha uma condição boa, você quer melhorar, então manda pro povo aí. Claro. Ontem eu procuro estudar algumas coisas que vão além da técnica do dinheiro, né? E ontem eu estava escutando, eu ouvi uma palestra de um rabino, e judeu sabe tudo de dinheiro. Não adianta falar. Eles têm o segredo do negócio. Tem. Falou? Há milhares de anos, eles estão há milhares de anos na nossa frente, né? E aí eu escutei uma coisa muito interessante. Que ele disse assim: quem sabe controlar o seu desejo, sabe controlar o seu dinheiro. É verdade. Por quê? Porque na essência, tudo tem a ver com desejo. Para que você quer ter dinheiro, né? Para que você quer ter mais dinheiro? Porque você deseja aquela casa dos sonhos,
aquele carro dos sonhos, né? Aquela vida que você sempre sonhou, né? Então, esse é o desejo. Então, como que a gente faz para ter uma vida financeira equilibrada? Primeiro passo, controlar os seus desejos, né? Então, quando a gente fala em controlar os seus desejos, eu digo o seguinte, é canalizar, alocar os seus recursos, né, financeiros, porque eles são escassos, né? A gente não vive, a gente não nada no dinheiro, né? Infelizmente. Então, infelizmente, né? Então, a gente tem que alocar esses recursos no que é realmente importante para a gente, né? É. Então, quando eu falo de planejamento financeiro, de organização do orçamento, eu digo assim, gente, se organizar financeiramente não quer dizer uma vida restrita, né? Pelo Não é aquela contrário, vida né? do pão duro, não, é pelo contrário. É. Mas o fato é, você não pode ter tudo, né? Não pode ter tudo. Então, você tem que priorizar o que é mais importante para você, né? E alocar os seus recursos ali. Que é aquilo que vai te trazer a felicidade, né? E o dinheiro é um instrumento, é apenas uma ferramenta para a sua felicidade, né? É. Então, quando a gente começa a pensar desse jeito, o raciocínio começa a fazer sentido assim, a gente começa a ter uma vida muito mais próspera, Com né? certeza. Muito E mais existe aquele próspera. ditado, né? Dinheiro não traz felicidade. Eu acho que de fato não traz, né? A gente vê tanta gente aí que tem patrimônios gigantescos, muito dinheiro e né, tem problemas pessoais, questões internas que realmente não traduzem o que é o conceito de felicidade. Mas se você também tem uma vida financeira tranquila e consciente, que é isso que você acabou de falar, a chance de você conseguir estar feliz, né? Porque eu falo que felicidade é um status, né? Ninguém é feliz pro resto da vida. Você está feliz na maioria dos seus dias, está satisfeito. É porque você não tem aquela preocupação, não tem aquela pressão. E eu acho que no nosso meio, isso é muito comum. Tem muita gente que fala que não gosta do direito, que não gosta da advocacia, porque se vê numa situação de inconstância financeira, de instabilidade, né? Porque a renda é variável, porque num mês ganha, no outro não. E aí essa oscilação cria uma instabilidade emocional tão grande que a pessoa cria ojeriza do trabalho, né? E muitas vezes não é o trabalho, não é o direito, não é a advocacia. É essa sensação de falta de planejamento, de organização financeira que a gente sabe que acontece. E é o que eu falo muito, assim, eu falo até por mim. A gente não aprende isso em lugar nenhum. Né? Eu falo que na faculdade de Direito deveria ter uma matéria de gestão de escritório ou de gestão financeira para juristas, advogados, porque também tem aquela mentalidade. Muita gente faz concurso público buscando uma estabilidade financeira e fica frustrado, porque Sim. a estabilidade financeira, beleza, vai ganhar aquilo ali sempre, mas é o que você falou. Você ganha e gasta, e seu patrimônio não cresce, você não evolui. Então, assim, a gente devia realmente, eu acho que, por isso que eu sou muito fã do seu projeto, porque eu acho que a gente realmente não aprende isso em lugar nenhum, e quando a gente está estudando, né, na faculdade de Direito e tudo mais, a gente acha que não vai precisar disso. Ah, não, direito não precisa preocupar com esse tipo de coisa. E não é assim, né? Tássia, eu tenho uma dica assim, que é infalível para a gente sair dessa. Infalível. Anote aí, gente. É um conceito muito simples, mas que funciona muito, muito. É o que a gente chama de reserva de emergência. E Você só já uma ouviu pergunta, falar? Gil. A reserva de emergência, ela é sempre da pessoa física? Sim, sim. Da pessoa física. Só que você pode criar um caixa, né? Que a gente chama. A gente pode criar um caixa para o escritório, para momentos, né, de dificuldade do escritório. Mas a reserva de emergência para a pessoa, né, advogado, eu acho que ela é ainda mais importante, né?
que afinal quem paga as contas do mês é o advogado, né? Vamos colocar assim, né? Então vamos lá. O que a reserva nos traz? A reserva de emergência para os mais, vamos dizer assim, sofisticados, ela pelo menos 6 meses do seu custo fixo você deve ter em um investimento de alta liquidez e segurança. Gilberto, o que é isso que você está falando aí? O que é alta liquidez e segurança? Gente, nada mais é do que uma poupança, um tesouro direto, um fundo de investimento que a gente chama de DI, que ele tem resgate imediato, um CDB com liquidez diária. É isso que é um investimento de alta liquidez e segurança. Por quê? Porque no momento que você precisa, você pode chegar lá e pegar o dinheiro, tá? Então, 6 meses. Se você gasta 10 mil reais por mês, isso aí, gente, cada um com sua realidade. Você gasta R$ 1.000, então você tem que ter 6 mil. Você gasta 10 mil, você tem que ter 60. De acordo, você gasta 100 mil, 600 mil. Cada um com o seu quadrado, né? Cada um, todo mundo quer o dos 600 mil, eu também quero. Todo mundo. Vamos Mas cada um... reserva de 600. Justo. Cada um no seu quadrado. Mas vamos lá. A gente entendendo isso, você já consegue sair de algumas armadilhas, né? A primeira é a pressão para ganhar a qualquer custo. E o que é isso? O que é o ganhar a qualquer custo? Às vezes o cliente chega no seu escritório, né? E você está lá com um monte de conta vencendo. E no mês entrou pouco, ou entrou nada, e o cliente parece que ele vê na sua testa, né? Boletos vencidos. Né? Boletos vencidos. Aí, na hora de negociar os honorários, cliente percebendo, ou você afoito, né, para fechar o contrato. Às vezes um contrato ali de 10 mil reais, você fecha por 5, para não perder o cliente e reter o dinheiro ali. E o que acontece, gente? Aí você fica 5 anos com um processo desse na mão, que vai te dar um trabalho, né? Aquele cliente, geralmente esses clientes são os que dão mais trabalho, né? Vai te dar um trabalho, aquela coisa toda. E o que acontece? Você vai trabalhar mal, insatisfeito, né? E aí entra nesse ciclo. Ah, advocacia é ruim, advocacia é frustrante, advocacia é isso, é aquilo. Mas não é. É porque você fez um mau negócio. E fez um mau negócio por quê? Porque você não tinha retaguarda financeira para sustentar, né, o seu bom negócio, que seria fechar por 10, por 15, por exemplo. Né? Então, a reserva de emergência, ela serve para isso, serve para os imprevistos, né, que surgem no dia a dia. O carro estraga, a saúde, às vezes precisa de algo de urgência, uma viagem de repente. São várias coisas que surgem no decorrer aí dos dias, dificuldades, né, que a gente tem que superar. E a reserva serve justamente para nos salvar. E eu, particularmente, eu tenho um hackzinho, uma tática, que para mim funciona muito. Eu deixo na minha conta corrente 1 ou 2 meses do meu gasto. Então, você vê a conta meio gordinha lá, né? Você vê ela meio gordinha lá, não fica pressionado. Você não fica pressionado, né? Você sabe que você tem garantido 1 ou 2 meses ali de contas pagas, né? Que está lá, é para o seu psicológico. Podia estar ali numa aplicação e tal. Mas eu uso isso como um atalho psicológico para eu ficar tranquilo, para eu negociar bem, para eu não me afobar na hora de negociar com o cliente, né? E também para garimpar oportunidades, né? Por exemplo, vocês trabalham aí com extrajudicial. A gente sabe que o mercado de advocacia ele está um mercado um pouco desajustado, né?
um inventário, por exemplo. Eu sei que eu tenho que cobrar lá pela tabela 6%. A tabela de Minas é 6, de São Paulo também, às vezes eu uso de referência, é 8, né? Uhum. E aí, esses dias mesmo eu pedi um contrato, né? Eu pedi um contrato, o patrimônio do sujeito correspondia a tanto, os 6% ia dar mais ou menos 30 mil reais, né? 30 mil reais. Aí eu fiz a proposta e tal, as condições e tal. E aí, de repente, o cliente sumiu, né? Eu Acontece acho que isso demais. aconteceu, né? O cliente sumiu. E aí, com certeza, ele conseguiu lá um advogado que depois eu fiquei sabendo que não cobrou, gente, nem um terço disso. Quer dizer, tá cometendo infração ética, É. né? Cobrando abaixo do mínimo estabelecido pela tabela. Ele está desvalorizando o mercado, desvalorizando a advocacia, É. né? E o que acontece? A gente tem que lidar com isso, mas qual que é a diferença do advogado que ele consegue estabelecer esses valores? Esse advogado, gente, ele consegue estudar mais, ele consegue ter mais tempo livre, qualidade de vida. É. Esse advogado, o outro que pegou lá por, sei lá, 3 mil reais, sabe? Ele tem que pegar 10 processos É. para fazer um, É né? isso mesmo. 10 processos. Então, a mentalidade também conta muito na advocacia. E, gente, tem gente que te procura, a advocacia é uma profissão de extrema confiança. Tem gente que não te larga de jeito nenhum, né? É a doutora Tássia, a doutora Pamela, a doutora, né, o doutor Edilberto. Ele vai te pagar o justo, que é justo para você e para ele, E é o né? reconhecimento, né, do trabalho, da dedicação. Se você tem 30 processos numa semana, provavelmente você não vai dar a mesma atenção, você não vai dar a mesma assistência. E a gente fala, às vezes a gente falando assim, parece que a gente está falando só daquele cliente pessoa física, né, que tem essa relação direta, mas na verdade não. Quando você está falando de uma pessoa jurídica, se você presta um serviço de qualidade, que traz resultados e tudo mais, ele vai ter aquela confiança. Não vai ser esse leilão que a gente vê por aí às vezes, né? Que empresas grandes trocam de escritório todo dia. Você vê que as ações, tanto que as ações estratégicas, né, os casos estratégicos, eles estão sempre nos mesmos escritórios. Por quê? Porque é isso, é essa relação de confiança. O que muda é o contencioso de massa, que muitas vezes, né, nenhum escritório, pelo volume, consegue dar a devida assistência, então fica pulando de um e outro por conta de custo mesmo. Mas se você cai num escritório, se uma empresa dessa cai num escritório que pega um volume menor, ainda que seja de advocacia de massa, e faz com que aqueles processos tenham um resultado melhor, com certeza ele vai falar, opa, é diferente. O que né? O que esse cara, esse advogado, está fazendo diferente? Então, isso é muito legal. Tem tanta gente entrando aí agora, ó, Edil, Elaine, Sejam Arnaldo, bem-vindos, Rafa, Gabriela. Gente, põe o dedinho no coração, dedinho aperta no e chucha o coração. dedo no coração, como a gente fala aqui em Minas, né? Manda para amigo, porque o assunto que a gente está falando aqui agora eu acho que é um dos mais importantes de todos que a gente fala. Não adianta nada a gente falar para vocês de serviço extrajudicial, falar de quais são os tipos, de regras, de tudo mais, se no final das contas você não souber cobrar e não souber o que fazer com aquele dinheiro que você ganhou. Né? Você não vai mudar de Uhum. patamar, você não vai mudar a sua qualidade de vida, você não vai mudar essa insatisfação que a gente sabe que às vezes gera, porque às vezes a gente fala assim, a gente fez um questionário, né, da advocacia extrajudicial, o que mais incomoda no judiciário e tal, todo mundo responde, é a morosidade. Mas no fundo, por que a morosidade incomoda tanto? Né? A gente sabe, tem vários motivos, não só isso, mas um deles o financeiro. Que é isso que a gente falou. Você ganha um valor ali no início, vai ganhar um valor final, você não sabe quando que é esse final. Nesse meio tempo, você fica igual doido, cara, tendo que, né, se desdobrar para trabalhar, enfim.
Então, um dos Claro. motivos dessa morosidade, que a morosidade do judiciário incomoda tanto, e aí eu falo, porque aí é pessoal, né? Uma coisa é incomodar porque você fica sendo cobrado pelo cliente, outra coisa é incomodar porque você fica insatisfeito com a prestação jurisdicional, mas sem dúvida o fato de intervir no valor dos seus honorários pesa bastante, né? Aí Júlio César entrou aí também. Júlio, não perde esse assunto, manda para os amigos. E, gente, quem tiver dúvida, quem quiser fazer alguma pergunta, comentário, vai mandando aqui, porque o Edil, ele é fera. Ele ajuda demais a gente, assim. E é uma coisa, né? A gente às vezes tem dificuldade de colocar em prática. Você tem alguma dica, Edil, assim, né? Para como... Porque, beleza, a gente... Conscientizar é o primeiro passo. E aí, como é que a gente faz para executar, né? Bom, a questão toda é o seguinte: você tem que traçar os seus objetivos, né? Quando a gente tem um sonho, seja no nosso profissional, seja pessoal, aquilo é apenas uma ideia. Mas quando você traz esse sonho e estabelece metas, né? Você coloca metas ali para cumprir em determinados prazos, aí você já está transformando esse sonho em algo palpável, né? Então eu digo muito assim: você quer realizar por exemplo, no pessoal, que eu acho que o investimento que rende mais dividendos é em nós mesmos, né? Então, por exemplo, eu tenho um sonho, eu acho que vai agregar para a minha advocacia, fazer um curso com a doutora Pamela e com a doutora Tássia, né, de advocacia extrajudicial, que vai custar X. Gente, eu vou me planejar. Eu posso agora? Posso, ótimo, já vou concretizar. Eu não posso, então quer dizer, em qual prazo eu poderei, né? O que eu tenho que fazer para alcançar aquela quantia em dinheiro para me proporcionar essa meta, né? Esse sonho. Eu quero estudar lá em Harvard. Custa $20.000 para eu fazer um semestre lá, um ano lá e tal. O que eu vou fazer? Como que eu vou alocar os meus recursos, direcionar, né, o que eu ganho para conseguir alcançar isso? Isso vai para o seu carro, para suas férias, para sua casa nova, para tudo, para o seu escritório novo, né? Então, a gente tem que ter objetivos, né? Metas definidos. Esse é o primeiro passo. Aí você me diz assim: mas Edilberto, a advocacia tá difícil. Eu tô trocando o almoço pela janta, né? Como se diz aqui em Minas, tá trocando o almoço pela janta, tá muito difícil e tal. Aí, meu amigo, você tem que fazer algo que chama-se se virar. É verdade. A gente acha que não é assim, mas é. E uma das coisas que a gente tem que fazer é o seguinte: primeiro, a gente tem que parar de reclamar das coisas. Reclamar de tudo, reclamar do judiciário, reclamar... Por exemplo, vocês estão vindo aqui me propondo uma alternativa ao judiciário, né? Você está me dizendo aqui, Gilberto, trabalhar com extrajudicial é tão rentável ou mais do que com contencioso, exclusivamente com consultivo, etc., né? Judicial, vamos dizer assim. Então, qual a habilidade que eu, Edilberto, né, eu, advogado, tenho que desenvolver para trabalhar e auferir renda extra com minha advocacia extrajudicial? Né? Por isso que eu falo, tem que se virar, né? Eu tenho que aprender. O dinheiro da gente, uma reflexão também que eu vou trazer para vocês. O quanto você ganha está diretamente ligado às suas habilidades fora da técnica. Vocês conseguem entender isso? Hã?
É, Quer dizer, o advogado que consegue atuar não só exclusivamente no contencioso, ele consegue atuar no extrajudicial, ele desenvolveu uma habilidade a mais. Ele vai ganhar mais por isso. com certeza. O advogado que consegue investir, consegue operar na bolsa, consegue colocar o seu dinheiro para render, ele vai ter mais dinheiro, porque ele vai conseguir gerar renda extra ao longo do tempo. Gente, isso serve para tudo. Outro dia eu dei um exemplo de um médico fazendo hambúrguer. Aí eu fiz uma continha lá, tal. Ah, se eu cobrasse... eu estava na casa de um médico amigo e ele fez um hambúrguer gourmet, mais gostoso do mundo. Falei, isso vale R$ 50, assim, facinho. Fácil, qualquer um paga. Entendeu? Facinho. E aí eu fiquei pensando, ó, você colocar isso lá no Instagram e tal, chamar os amigos, começar a abrir isso aqui só 2 dias na semana. Aí eu fiz as contas, vender tantos hambúrgueres por dia ali, sei lá, 50 por dia, numa cidade média para grande, eu tenho certeza que não é coisa impossível. É. Aí eu cheguei numa conta lá de 16 mil por mês, né? Aí eu pensei comigo, gente, será que todo médico, né, fazendo plantão, ganha só no plantão, não falo na atuação ali corriqueira, só no plantão, né, trabalhando 2 dias a mais por semana, ganha esses 16 mil por mês, né? Que é um valor considerável. Isso serve para o advogado, para o engenheiro, para qualquer um. Então, é aquela questão, a gente tem que parar com o romantismo profissional, né? Ah, o advogado, sai do pedestal, gente, a verdade é essa. O advogado, o médico, não sei o quê e tal. Gente, cadê o... Vamos procurar o dinheiro. E o extrajudicial, Edil, ele acontece muito isso. Uma coisa que a gente fala é o seguinte, que existe muito preconceito, porque, por exemplo, você faz um divórcio, e aí, beleza, fez o divórcio, resolveu, ganhou seus honorários, fez extrajudicial, foi ótimo e tal. Tem a averbação do divórcio. É um serviço muito simples, mas ele é um complemento, né? Se você faz a averbação para o seu cliente, você entrega o pacote completo. Então, tem muito advogado que tem preconceito. Fala assim, eu vou fazer a averbação, ter que sair do meu escritório e ir no outro cartório para averbar um divórcio. Não, eu faço o divórcio, que é o meu trabalho intelectual, entrega para o cliente e fala, agora você vai lá no cartório e faz a averbação no outro, né? Tal. E aí... você está deixando de ganhar por isso. Por vaidade. Por achar que averbar o divórcio no cartório é um trabalho de office boy. Gente, e outra coisa, se você se estrutura e se organiza, você não vai fazer isso. Você não precisa você sair do escritório e ir lá averbar. Eu posso mandar um estagiário, eu posso mandar um advogado júnior, né? Recém-formado, que trabalha comigo. Então, assim... Só que é muito diferente da gente simplesmente fazer o divórcio e falar, agora é só averbar, vai lá. E a gente não tem... Isso é muito vaidade. Isso é uma coisa assim que a gente vê demais. A gente fala também de advocacia de apoio, né? Que são aquelas advocacias assim... É muito feito por bacharel ou por recém-formado. A gente lá no escritório, quando a gente começou... A Pamela e meu irmão, eles abriram o escritório... E hoje em dia meu irmão não trabalha mais com a gente, mas na época eles abriram o escritório. E era essa coisa, né? Tinha que pagar as contas, não tinha cliente, tudo mais. Eles começaram com algumas parcerias para advocacia de apoio, de correspondência. E aí, até hoje, nós temos um setor no escritório que mantém essas parcerias. É o melhor serviço do mundo para a gente hoje, depois da Pamela já tem quase 14 anos de formada. Eu, que sou a mais nova, já tenho quase 7. É o melhor serviço para a gente hoje em dia? Não, mas a gente se estruturou para manter essas parcerias que rendem para a gente, que façam o dinheiro circular, que paga as contas. E assim, não dá para ter essa vaidade, sabe? É claro que você, à medida que o tempo vai passando, que você vai melhorando, você vai evoluindo, você vai se estruturando para você mesmo não ter que fazer esse tipo de serviço e poder focar em outras coisas.
Mas, assim, não dá para ter esse preconceito, sabe? A gente fala muito isso, porque você está deixando de ganhar por vaidade pura. E se você quer ter vaidade, você tem que ter dinheiro. Vaidoso sem Claro, dinheiro é a pior raça do planeta. pretencioso, né? É pretencioso. Não dá para ter vaidade sem ter condição, né? Então, assim, vamos deixar um pouco disso de lado, começar a perder esses preconceitos, né? E, assim, a gente fala muito, muito assim, para comer o filé, você tem que comer o osso, né? Então, vamos entender isso para que você realmente chegue num patamar que você possa delegar esse tipo de função, mas que continue te rendendo, né? Não é deixar seu cliente falar, não é falar assim, não, esse tipo de serviço eu não faço mais. Olha, não sou eu pessoalmente que faço, mas eu tenho uma equipe estruturada que vai te ajudar e vai fazer, Sim, né? sim. E isso é uma comodidade até para o cliente, né, gente? A segurança de um advogado ir até o cartório, averbar, né? Às vezes podem ocorrer erros, né? Até ali no ato da averbação, você estando ali, você está dando uma segurança a mais para o cliente, né? Isso é muito interessante, né? E assim, a gente Bastante também fala interessante. muito, né? Que a gente recebe, o cliente, ele chega no escritório, ele é leigo. Então, a maioria das vezes, ele vai chegar falando, olha, quero processar, né, alguém, fulano, sei lá, uma dissolução de sociedade, por exemplo. Quero processar meu sócio, que ele fez retirada indevida, não sei o quê, e tal. Você tem que entender o que seu cliente quer, porque muitas vezes tem uma solução extrajudicial, tem um caminho extrajudicial, e ele não sabe e deixa de ganhar. E aí você está, né, transferindo para o judiciário, vai ficar naquela de ficar dependendo ali dos honorários, sendo que se você conseguisse escutar o seu cliente, entender qual que é a necessidade dele, demonstrar que existe outro caminho, você poderia rentabilizar aquilo ali em questão de dias, né? De Claro. semanas, de meses. Então, a gente tem que começar. E uma situação que acontece, né? Quando você pega um serviço desse extrajudicial, às vezes você faz, e aí um valor que você demoraria aí anos para ganhar na justiça, você consegue negociar, né? A mediação, por exemplo, que é a minha especialidade. Você propõe um procedimento de mediação em questão, se for um caso muito complexo de uma dissolução de uma sociedade, alguma coisa assim, você faz aquilo ali em 3 meses. E aí os seus honorários, sei lá, de 100 mil reais, você receberia no judiciário, sabe-se lá quando, você recebe ao final, nos 3 meses. Sim. E aí a gente não sabe muitas vezes o que fazer com que esse dinheiro gaste errado, né? Ou então você falou, não, se eu vivo com 2 mil, a minha retirada é de 2 mil, pagar as contas do escritório, esse dinheiro eu posso gastar. E assim, né? Aí você não sabe, ninguém sabe o dia de amanhã. Então a gente precisa aprender a não se deslumbrar, né? E à medida que você se organiza, essas entradas maiores não viram não cresce os olhos tanto assim, né? Eu acho assim, a gente tem 3 objetivos com os investimentos, né? 3 objetivos principais. O primeiro é fazer crescer o seu patrimônio. O segundo, manter o seu patrimônio, tá? E o terceiro é te gerar uma renda passiva que eu chamo de perpétua, até você morrer, né? Até você morrer. Por quê? Porque o que a gente tem hoje? Qual que é o cenário que a gente tem hoje? A gente tem um cenário de previdência social muito complexo, né? A gente tem um padrão de vida, muitas vezes, maior do que aquele valor que a gente vai receber, né, na velhice. E quando a gente não observa, quando a gente chega na velhice, os nossos gastos, eles tendem a aumentar, não diminuir, né? Eles tendem a aumentar, né? Então, o que acontece? A gente tem que procurar ter uma retaguarda própria. Eu falo, você tem que montar uma carteira de investimentos, né? Uma carteira, um patrimônio que vá te suprir as necessidades até o final da sua vida, né?
Então, se você deseja, por exemplo, uma renda de 5 mil reais, de 10 mil reais por mês, né? A partir, sei lá, dos seus 60 anos, com expectativa de vida ali até os 80, 90, né? Que hoje as pessoas estão vivendo muito mais, né? Muito mais. Então, eu acho que 90 já está pouco. Entendeu? Quando você vai fazer 90 a hoje é conta, você pouco. vai para cima. É, Que quantas pessoas a gente conhece que estão aí com 80? Eu falo pela minha avó. Minha avó paterna, ela tem 86 anos, ela tem saúde sabe, de é, uma pessoa de 65, 70, é. sabe? Então, Hoje em assim, a dia. gente tem que se programar para isso e usar dos expedientes, né? Porque quando a gente pega o dinheiro, o patrimônio da gente, e simplesmente delega as decisões, às vezes você vai pagar caro e aquela pessoa vai assumir posições que às vezes não faz sentido para você. É verdade. Mas quando você sabe fazer e faz por si próprio, tudo faz mais sentido e você tem controle absoluto, né? Você tem o controle sobre as suas posições, sobre as suas decisões ali financeiras. Então, eu recomendo a gente aprender. Todo mundo tem que aprender. É. É ganhar lá no extrajudicial e trazer aqui Para para as aprender a finanças. investir esse Aqui, pra dinheiro, com gente certeza. Eu brinco, eu investir. te perguntei com relação a como executar, e assim, eu confesso que eu não sou a pessoa que tem mais organização financeira na vida. Tenho melhorado, né? Aprendendo com você aí e tal, mas assim, eu nunca fui uma pessoa muito planejada, sempre fui vivendo e tudo. E aí eu casei no início de 2020, fui uma das poucas pessoas que conseguiu casar, né, antes da pandemia, aquela fusão. E aí eu comprei um quadro que é o Mapa Mundi. Ele até fica aqui atrás de Sim. mim, no escritório da minha casa, mas eu tirei ele hoje porque toda vez ele aparece no fundo. E me falaram que estava tirando atenção. Aí eu tirei, mas eu devia ter tirado, porque eu vou falar dele. E aí ele é aquele que você vai raspando, tipo uma raspadinha, onde os lugares que você já foi. E aí o meu, Sim. tadinho, tá pobrinho, raspei pouca coisa. Aí toda vez, aí eu brinco todo assim, que toda vez que eu quero gastar desnecessariamente, ou que eu ganho um dinheiro extra, eu venho aqui no escritório da minha casa e olho pro Mapa Mundi e falo assim, eu tenho muitos territórios para conquistar. Né? Tem muito lugar que eu quero Sim. conhecer que eu preciso raspar nesse mapa, então não posso gastar. Então, assim, são estratégias bobas, né? Brincadeira, mas no fundo, isso te motiva, porque você olha e fala assim, nossa, tem muita vontade de conhecer, por exemplo, a África. Muita vontade de conhecer. E é uma viagem que eu quero fazer, uma viagem legal. Então, você tem que se planejar. Não dá para você simplesmente comprar a passagem e ir para a África amanhã, né? Então, eu preciso me planejar. Aí entra um dinheiro, às vezes eu quero gastar com bobagem, coisa que não precisa e tal. Aí o que eu faço? Eu venho aqui no escritório, olho para a África ali no meu mapa mundi e fico assim, não vou gastar, porque eu tenho que colorir a África aqui. E assim, acaba que funciona, né? Você coloca esse tipo, cada um vai ter uma coisa, né? Tem gente que vai falar assim, eu quero muito ter uma casa em tal lugar. Toda vez que você ganhar um dinheiro extra, antes de você gastar, dá uma volta no bairro, passa em frente à casa que você quer, olha e fala assim, não vou gastar porque eu quero essa casa. E é isso, pra gente aprender, né, essas coisas. E aí, puxando para o nosso lado da advocacia extrajudicial, você precisa procurar trabalhos e serviços que você consiga alcançar isso num prazo menor, sem depender de outros fatores, né? Então, por isso que a gente prega tanto a advocacia extrajudicial. Primeiro porque ela é mais, eu acho que é mais satisfatória pessoalmente, intelectualmente, porque isso só depende de você, e financeiramente também, né? Porque você você fez o serviço, às vezes você nem cobra o prolabore inicial, porque você sabe que é um serviço que você vai conseguir executar num tempo menor, e aí você conquista o cliente por isso, porque você não cobrou o prolabore, mas em questão de 15 dias você recebeu seus honorários. Então a gente prega. A gente prega muito isso por isso, né? A Gabriela mandou aqui que ela tá adorando, que o advogado ele tem que ser resolutivo e tá adorando a abordagem.
E é isso, né? O advogado hoje, gente, ele não é aquele que desenvolve a melhor tese, melhor, enfim, né? Melhor petição. O advogado é aquele que resolve os problemas, né? Você vai no advogado, se ele resolveu o seu problema, não interessa se ele fez isso através do judicial, do extrajudicial, se ele fez numa negociação direta com a outra parte. O cliente, ele deseja a solução. E aí você vai ser remunerado por isso e vai alcançar os seus objetivos. E aí você ganha, aí você vem aqui com a gente, aprende a ganhar e vai lá para o Edil para ele ensinar vocês a aplicar, multiplicar e fazer isso tudo, essas dicas todas que ele está dando. É isso. Tati, você sabe que essa questão que você falou do quadro, eu também tenho um quadro desse lá no meu escritório, lá em casa. E aí a gente vai fincando, o meu é aquele de fincar o alfinete, né? Você vai fincando. Eu adoro viajar também. E o que você está fazendo nada mais é do que definindo prioridades, né? Para você, aquele seu desejo, voltando lá no início da nossa conversa, né? Questão do desejo e o dinheiro, né? Aquilo vai te fazer feliz. Essa viagem vai te fazer feliz, né? Então, você está concentrando os seus recursos, alocando esses recursos para algo, né, que vai te fazer feliz, vai te trazer inúmeras experiências pessoais, né? Eu acho que o que a gente faz de mais importante numa viagem é se enriquecer, né? Você se enriquece pessoalmente, enriquece de cultura. Com certeza. E isso nada tira, né? Nada tira de você. É muito, muito bom. Então, tá definindo prioridades, né? Ao invés de você gastar com celular novo, você vai lá comprar, em vez de gastar com a bolsa, né? A bolsa do Chanel lá, o celular lá, não sei o quê, o sapato, você vai priorizar a sua viagem. E é isso, gente, é questão de prioridade. É isso mesmo. Né? Muito interessante. Nós já estamos chegando a 1 hora de live aí, Ed. Eu acho que a gente ficaria aqui até amanhã, né? Porque é um assunto que passa pelo profissional, entra no pessoal e gera reflexões de vida, né? Assim, eu acho que faz a gente ampliar muito o horizonte. Mas assim, como para não ficar, né? Nós já estamos aqui tem 1 hora, você tem outros compromissos. Para a gente fechar, conta para a gente. Hoje em dia, quais que são as formas de investimento que a gente tem? Para quem está começando, o que é mais recomendável? Como evoluir isso, né? Porque às vezes o recomendável para quem está começando é mas você precisa evoluir para mudar de patamar. Então, compartilha com a gente um pouco aí dessa execução, como é que seria também, por favor. Eu vou falar rapidamente. Em primeiro lugar, eu queria convidar quem está aqui, quem não me segue ainda, por favor, né? Visitem meu Instagram, @edilmonteiradv. Vou colocar ele aqui no chat. Obrigado. E aí a gente desenvolve um projeto, né, com posts aí. Toda semana eu tenho posts, os meus stories eu falo muito de investimentos. Eu estou com a mentoria aberta, né, para quem já investe, também para quem quer começar do zero. Está lá no link da bio. Quem quiser conhecer a proposta, pode me chamar no direct. Mas, basicamente, Tássia, a gente tem o seguinte. O primeiro objetivo é formar a sua reserva, tá? Você formando sua reserva de emergência, você tem que entender qual que é o seu perfil como investidor, né? Ou seja, qual é a sua tolerância ao risco, né? Porque as pessoas toleram o risco de maneira diferente. As pessoas que são mais conservadoras, elas vão investir em renda fixa, né? Proeminentemente. Não que você não vá ganhar muito, né? Não que você não vai conseguir ter uma evolução no seu patrimônio. Mas com o patamar de 2% que a gente tem hoje na renda fixa, você vai trabalhar em manter o seu patrimônio, né? Você não vai rentabilizar muito. Então, o perfil conservador é esse.
Já o perfil moderado, ele vai se expor um pouco mais, né, em investimentos com um risco calculado, vamos dizer assim. Pode pegar um fundo de investimento multimercado, mas a grande parte do capital dele vai estar em renda fixa e uma pequena parte alocada em renda variável. E o perfil sofisticado, arrojado, é aquela pessoa que já tolera um pouco mais o risco, ela vai entrar na bolsa, né? Vai buscar uma operação, por exemplo, em moeda, através de um fundo, através ou mesmo através do próprio derivativo, que a gente chama, né? Lá na bolsa a gente tem como negociar, e ele vai ter uma exposição bem menor em renda fixa. O que acontece? À medida que você vai passando de fase, né, do conservador até o sofisticado, a sua tendência é ganhar mais. Só que o seu risco também é maior. Então, o mercado, a gente fala que o mercado balança, né? O que é o mercado balançar? Ele sobe e desce, sobe e desce. Ele tem as tendências de movimento, né? O preço se movimenta em tendências. E aí, quando a gente está numa tendência de alta, os preços vão subir. Quando está em tendência de baixa, os preços vão cair. E o que acontece? O seu dinheiro ali pode momentaneamente ficar desvalorizado. Então, para quem está no início, eu recomendo sempre o longo prazo. Você investir, né, em empresas de valor, comprar ações de valor, focar em dividendos, né? Para você ter fundos imobiliários também é interessante, né? Para você ter uma renda passiva. Para quê? Para que você possa, na verdade, você ter um objetivo a cumprir. À medida que você conhece mais de finanças, você vai pegando atalhos, né? Então, o meu objetivo é 100 mil reais daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos. Quando eu invisto melhor, eu chego mais rápido, né? Então, a gente tem que pensar isso. É o que você falou. Por exemplo, às vezes no extrajudicial, uma coisa que vai demorar 5 anos, com 3 meses eu ganho esses 100 mil reais, né? Então, o que você vai fazer? Você vai gastar esses 100 mil reais? Não. Vai aplicar bem, de acordo com o seu perfil e de acordo com o seu conhecimento, né? E a gente está aí para isso, né? Quer dizer, eu como educador financeiro, como mentor, eu estou aí para ajudar, para a pessoa não ter que apanhar muito para chegar lá. Né? A tarefa da gente, a sua tarefa aí, né? É dar o caminho das pedras, né? É justamente dar o caminho das pedras. A Júlia até mandou uma pergunta aqui, Edil. Para renda fixa, qual que é melhor investimento? Tesouro direto ou CDB? Olha, eu gosto muito para aplicação para reserva de emergência é o Tesouro Selic, tá? Ou CDB de liquidez diária. Agora, para manter o valor do seu capital, né? Quer dizer, para você manter o seu patrimônio, tem uma modalidade no Tesouro, chama Tesouro IPCA, que ele é atrelado à inflação. Esse Tesouro IPCA ele tem uma taxa certa, né? Uma taxa já fixada, mais a variação da inflação no período. Então, esse tesouro aí é muito legal para você conseguir manter o valor de compra da sua aplicação. E o CDB não tem isso, tá? O CDB não tem isso. O CDB ele vai funcionar de acordo com a Selic, né? O CDB vai te pagar mais ou menos o que a Selic paga. Ele nunca vai passar disso, que vai ser 2% ao ano. O IPCA não, você já tem uma taxa pré-fixada, né? Mais uma variação de acordo com o índice inflacionário. Eu acho que para o conservador é um investimento e tanto, tá? Ô, Edil, a Júnia, ela foi nossa aluna na turma da advocacia extrajudicial. Então, Júnia, segue o Edil lá
E se realmente você tiver interesse em aprofundar e ter uma orientação mais direcionada, entra no grupo dele também, faz parte dos mentorados dele, porque ele realmente, assim, ele pega na mão, né, Edil? Pega na mão do pessoal para poder ajudar Porque a gente sabe, né? Igual a gente falou aqui desde o início, a gente não tem essa educação, a gente não aprende, e quem aprende ou é porque gosta ou é na marra, né? Vai a duras penas, assim, tendo que se virar. Então, o que o Edil propõe é isso, é pegar na mão e dar o caminho, né? Falar, ó, faz isso, faz isso. Então, é muito legal. Tem um tanto de gente entrando aí ainda. Nós já estamos chegando no nosso final aqui. Já tem quase 1h10 de live. Se o Instagram não limitar, nós estamos perdidos, porque já adoro falar. Quando o papo tá bom, o Instagram deixa a gente falar. O perfil, Júnior, eu coloquei aqui para cima no chat, mas é @edilmonteiroadv, tudo junto. Vou colocar aqui de novo. Quer ver? Cadê? Onde que eu coloquei? Só você subir o chat aí, que eu acabei de colocar. Mas na hora que acabar a live também, eu vou marcar ele lá e aí você segue ele lá, você e todo mundo. Edil, eu quero agradecer pela sua participação, pelas suas dicas, pelas reflexões, né, que você gerou. Eu acho que essa troca é muito legal, a gente linkar os assuntos e conseguir levar para mais pessoas, isso é muito bacana. E muito obrigada, nós estamos juntos nessa caminhada aí, a gente sabe que não é fácil, que é outro tipo de luta, né? Sim, mas é muito prazeroso, porque a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas, de ajudar, de abrir o leque de possibilidades, e isso é muito bacana. Então, só tenho a agradecer você pela sua participação e disponibilidade. E nós estamos juntos nessa aí. Gente, quem tiver realmente interesse, não deixa de fazer parte da turma do Edil, porque é uma oportunidade muito legal e para executar a gente precisa de alguém, né? Eu acho que você começar a fazer sozinho é muito mais difícil. Então, não percam aí essa oportunidade. E continua seguindo a gente aqui também, porque é o que eu falei, vocês vão mudar, ampliar os serviços que vocês prestam, fazer o serviço extrajudicial, ganhar os honorários melhores e mais rápidos, e aí vocês vão precisar investir. Aí vocês correm lá no Edil. Então tem que seguir os dois. É um caminho, é um caminho. Nós estamos caminhando, aí vocês passam pela gente e chegam nele. Com certeza. Mas muito obrigada, Edil. De verdade. Obrigado e um abraço para todos aí. Obrigado vocês, né? Para mim é sempre um prazer ter a oportunidade de conversar com vocês e a gente contribuir um pouquinho, né, com os colegas. Contribuiu muito. Gente, eu vou deixar a live salva no perfil, então quem chegou no final aí vai estar lá disponível e indica para os colegas também, tá bom? Gente, beijo, abraço para todo mundo, boa quinta-feira e até a próxima.